Salve, salve, galera! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre astrologia e numerologia aplicados aos relacionamentos. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que toda relação, seja de namoro, de trabalho, de amizade, de família, possui um propósito. Ninguém é pai, mãe, filho, namorado, sócio, amigo de ninguém por acaso. As pessoas elas se encontram e se relacionam para integrar determinados aprendizados na sua alma, para que através da dinâmica da relação, a dinâmica que eu digo é a pergunta e a resposta, ação e reação. Eu falo, você escuta, eu respondo, a gente faz junto, a gente faz aqui, tu faz ali. Através de toda essa dinâmica, esse movimento que acontece na relação, a gente vai assimilando determinadas lições evolutivas que são muito importantes para que a nossa alma siga aqui neste planeta, colocada neste corpo físico, sujeito a tudo que envolve propriamente o corpo físico, as suas necessidades, a sua fome, os seus desejos, para que assim a gente vá evoluindo, para que assim a gente vá, digamos assim, nos tornando seres humanos melhores. E cada relação vai levantar processos evolutivos distintos dentro dessa dinâmica, desse movimento que está apresentado como um caminho de evolução, porque a cada movimento é uma oportunidade de evolução. A partir da observação das consequências de cada ação é uma oportunidade de evolução. E nas relações a gente está sempre aprendendo com aquilo que a gente fala e com a resposta que chega através daquilo que a gente falou, por exemplo, né? E onde é que entra a astrologia e a numerologia dentro disso? Entram no sentido de que a gente pode expandir a consciência sobre como que se processa essa dinâmica evolutiva dentro da relação. Quais são os pontos fortes e fracos da relação? Qual é o propósito da relação? Tudo isso a astrologia e a numerologia responde. Qual é o potencial de desenvolvimento desta relação? Que tipo de desafios ela oferece que são uma oportunidade de amadurecimento? Que tipo de benefícios ela oferece como uma oportunidade de manifestação de potenciais que levam a mais prosperidade dentro do que envolve a vida em conjunto dentro desta relação, inclusive. Então, quando a gente começa a aplicar a astrologia e a numerologia, a gente tem mais condição de transcender os pontos fracos da relação graças à consciência deles. Porque quando a gente tem consciência da sujeira que está debaixo do tapete, dos aspectos nocivos da relação, porque em nenhuma relação a gente vai ser um mar de rosas, né? Fala-se muito de chamas gêmeas, assim, né? Como vai encontrar uma relação que tudo vai ser perfeito, que vocês vão se complementar e que um foi feito para o outro. Galera, não é assim. Toda relação oferece desafios e toda relação oferece aspectos fluentes, benéficos. Nada. Se você for pegar um mapa astrológico, um mapa numerológico, você nunca vai ver uma pessoa perfeita, que tem tudo bom, que só vai dar coisa boa na vida dela. Sempre vai ter desafios também, e digamos, nos desafios onde a gente mais tem a oportunidade de amadurecer. Não seria diferente nas relações. Então, a gente compreendendo os pontos fracos, a gente pode, através do nosso trabalho pessoal e em conjunto na relação, transcender esses pontos fracos. E da mesma maneira, compreender os pontos fluentes para aproveitar eles, porque às vezes a relação tem grande potencial de criar coisas juntos, de movimentar trabalhos, projetos, e às vezes a coisa passa batido porque a gente não tem consciência, nem mesmo dos nossos talentos, das nossas habilidades, quem dirá então, quem sabe, da relação e de tudo que ela pode desenvolver. Então, eu vou passar algumas dicas, algumas técnicas de astrologia e de numerologia, a sinastria, que é uma análise de um mapa e de outro para compreender a compatibilidade entre as relações, os pontos fortes, os pontos fracos, o propósito da relação, entre diversos outros conhecimentos, diversos outros aspectos que estão inconscientes para nós. Que, através da análise dos mapas, a gente pode tomar mais consciência de tudo que é esse potencial de relação, seja qual for a relação que a gente está analisando. Né? Tem a sinastria numerológica e a sinastria astrológica. Por que é legal analisar as duas? Porque você vai ter um trabalho de autoconhecimento mais profundo. A astrologia vai te levar até aqui e a numerologia vai te levar até aqui. Se você junta esses dois conhecimentos, você vai mais longe. Você tem mais informação, você tem mais conhecimento. Naturalmente, é bem óbvio a gente pensar desta maneira.
Então agora eu vou passar algumas técnicas de sinastria numerológica e astrológica para você já ter uma noção de como é que funciona isso. E vou pedir para você, antes disso ainda, se inscreve no canal, deixa seu like, isso ajuda a expandir esse conteúdo aqui pelo YouTube, para que mais pessoas conheçam o canal, para que mais pessoas assim se conectem com esse trabalho. E também sugiro aí, caso você gostaria de compreender mais sobre algum assunto específico dentro das artes divinatórias, das ciências ocultas, de todo esse universo esotérico, deixa sua sugestão de conteúdo aí também nos comentários. Quando falamos de sinastria, precisamos compreender de que, dependendo do tipo de relação que seja, a forma de fazer a sinastria pode mudar. Por exemplo, a gente vai sempre ter dois mapas, duas datas de nascimento, né? Um mapa astrológico e outro mapa astrológico na sinastria astrológica e duas datas de nascimento com números distintos na sinastria numerológica. E aí a gente vai comparar os números, vai analisar como que um número se relaciona com o outro, como que um planeta se relaciona com o outro, entendendo que cada número e que cada planeta são campos de energia. E aí, por isso que eu digo que de acordo com a relação, pode-se mudar a forma de analisar a sinastria, pode-se dar mais ênfase em um campo de energia, um ponto ou outro. Por exemplo, uma relação profissional, a gente analisa principalmente Saturno. Porque Saturno representa o caminho de desenvolvimento profissional, representa o caminho de estrutura, de construção, de projetos na matéria. Às vezes as pessoas, por exemplo, a Lua, o posicionamento de Lua é analisado muito para fazer uma análise familiar, de quais são os padrões que são trabalhados a nível emocional dentro das relações familiares. Que dentro de família se trabalha muito essa questão emocional. Já no aspecto profissional, nem tanto. Muitas vezes as pessoas elas têm uma boa conexão emocional, daí a gente vai fazer a sinastria, tem um aspecto legal entre Lua. Né? A minha Lua está fazendo um aspecto muito favorável com a Lua do meu sócio. Então a gente tem uma boa conexão emocional, a gente assim se dá bem, tem carinho um pelo outro, né? Um acolhe o outro, um ajuda o outro, mas assim... Vai olhar o nosso Saturno não está bem aspectado, o que acontece? A gente não consegue desenvolver boas estruturas juntos. A nível profissional, a gente não consegue ter bons resultados com o nosso trabalho, porque essa realidade, por exemplo, de Saturno, que representa um projeto de longo prazo, de carreira, de profissão, está em desarmonia um com o outro. Então, não tem como os dois trabalhar juntos nesse aspecto. Podem ser, assim... duas pessoas que têm boa conexão emocional, mas que não têm boa conexão profissional, entende? Então, a gente pode variar o que está observando dentro da análise de sinastria de acordo com o tipo da relação. Quando a gente analisa uma relação amorosa, a gente vai principalmente analisar a dinâmica de Vênus e de Marte, que está associado a química propriamente da relação, o aspecto erótico, o aspecto sexual, o prazer de estar na presença do outro, né? Então, esta análise de Vênus e Marte é mais focada para a sinastria de relação de namoro, de casamento, por exemplo, né? E da mesma maneira com a numerologia, quando a gente está analisando, por exemplo, uma relação profissional, a gente vai dar uma analisada principalmente no número do dia. Como é que é a dinâmica do número do dia de uma pessoa com o número do dia de outra pessoa. Porque o número do dia, ele representa como que se dá o caminho para que a pessoa desenvolva na matéria. Financeiramente, com o seu trabalho e tudo mais. Né? Então, essa é um ponto, assim, de trazer uma ênfase maior. Quando a gente vai analisar, por exemplo, uma relação familiar, a gente analisa mais o número do mês. Porque o número do mês, ele está mais associado à realidade emocional, por exemplo, né? Então, aí a gente vai compreendendo que cada relação tem uma análise com focos distintos dentro da sinastria. E outro detalhe importante da gente compreender dentro desse estudo da sinastria é que cada signo, assim como cada número, possui um elemento. E quando a gente tem signos e números do mesmo elemento, eles possuem as suas energias análogas, certo? Todos os signos de fogo, Áries, Sagitário, Leão, são um tanto quanto parecidos no que diz respeito a uma natureza mais impulsiva, velocidade, força criativa. E da mesma forma, os signos de água têm uma natureza mais sensível, assim como os números de água também têm uma natureza mais sensível.
E da mesma forma, os signos de ar têm uma natureza mais comunicativa, mais intelectual, assim como os números de ar. E os signos e números de terra têm uma natureza mais concentrada, disciplinada, mais prática, propriamente, né? Então, por exemplo, o número 4 e o número 8 são números de terra. Então, quando a gente analisa no mapa numerológico pessoas que têm muito número 4 e muito número 8, são pessoas que têm muito potencial de construir coisas na terra juntos. Pessoas assim que têm uma capacidade de estruturar as coisas na matéria com mais facilidade se elas se unirem, por exemplo, né? Às vezes, por exemplo, pega dinâmicas de elementos opostos. Como, por exemplo, a pessoa que tem muito ar encontra uma pessoa que tem muita terra. Aí tem vários posicionamentos, planetas lá no seu mapa astrológico em signos de terra, e o outro vários posicionamentos e números também, né, no seu mapa numerológico de ar. O que acontece? Uma pessoa vai ser mais prática, mais voltada para as questões do aqui e do agora que tem que ser resolvidas, com muita concentração, e outra pessoa vai estar mais voltada para as ideias, vai estar mais voltada para a comunicação. Ela não vai ter uma natureza que permita ela ficar muito concentrada em algo sempre. Ela vai ler um livro, daqui a pouco ela vai querer conversar com outro amigo, porque ela tem muito ar, ela vai ser mais comunicativa, ela vai ter, digamos, a sua energia mais solta. O ar, ele tem energia mais solta, ele flui, digamos, pelos ventos, né? Ele vai daqui até lá. Enquanto a Terra, ela tende a ficar mais concentrada, plasmando, concretizando algo mais sólido, né? Então, essas pessoas vão aprender uma com a outra, no sentido de que uma delas vai aprender a se concentrar mais e outra vai aprender a expandir mais a sua energia nesse sentido. Da mesma maneira, às vezes uma pessoa com muito ar encontra uma pessoa com muita água. Então essa pessoa com muito ar, ela vai ser mais intelectual, ela vai ser mais lógica. E a pessoa com mais água vai ser mais intuitiva, vai ser mais sensível. E a dinâmica da relação vai ensinar um deles a se tornar mais intuitivo e o outro a se tornar mais racional. Então, isso é bem importante também da gente analisar nas relações. Na técnica de sinastria, a dinâmica dos elementos. Os números de uma pessoa têm determinada regência elementar, assim como os seus posicionamentos astrológicos planetários. E os números da outra pessoa e os elementos da outra pessoa podem, então, estar, digamos, de forma mais análoga, semelhante, ou de forma mais diferente em relação a essas outras pessoas. E ainda assim, em determinadas áreas da vida, a pessoa ela atua de determinada forma e em outras áreas de forma distinta. E a mesclagem que existe dentro das relações entre esses campos de experiência das pessoas permite esse aprendizado. Pois bem, galera, essas foram algumas dicas sobre sinastria, um pouquinho sobre como funciona, sobre para que serve. E quem quiser aprofundar nesse assunto, quiser entender mais e aplicar essas técnicas de sinastria, poder calcular o seu mapa astrológico, numerológico e comparar com das pessoas que você se relaciona, eu faço um convite para conhecer a imersão relacionamentos. Essa imersão tem uma duração de 4 horas e durante esse tempo eu vou ensinar para você como que você pode aplicar a sinastria numerológica e astrológica para melhor compreender e evoluir as suas relações. Desta maneira, então, manifestando dentro das suas relações uma realidade de mais felicidade, de mais prosperidade, de mais harmonia. E desta forma, para você compreender melhor o que cada relação levanta de processo e o que cada relação traz de propósito evolutivo para você. Para conferir as informações sobre a imersão, valores e todos os detalhes, clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E também devo dizer que a gente vai ter a primeira edição agora da imersão Relacionamentos no dia 30 de julho. Então, se você quiser participar dessa primeira edição da imersão Relacionamentos ao vivo, que vai ser no dia 30 às 15 horas da tarde, aproveita para se inscrever até a quinta-feira, dia 28. E qualquer dúvida que tiver também sobre a imersão, é só me chamar que a gente conversa. Então, galera, por hoje é isso. Muito grato você que contemplou o vídeo até o final. Desejo para você aí muita evolução dentro de todas as suas relações. E até um próximo vídeo.